Os bastidores do vestiário colorado pré e pós o clássico Grenal. O que foi utilizado como combustível para vencer e atropelar o Grêmio no clássico deste último domingo. Vamos falar também sobre a treta que envolveu o presidente colorado e o jogador do Grêmio. As explicações do técnico Paulo Pezzolano na sua entrevista coletiva. E uma proposta chegou por jogador do elenco e ele pode deixar o Colorado nos próximos dias. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Tudo bem, pessoal? Muito bom dia para vocês. Estou de volta aqui no canal para a gente falar do Internacional. Segunda-feira, pós-vitória, goleada, massacre no Clássico Grenal, o Internacional surpreendeu a todos e fez um grande jogo no último domingo e a gente tem que ressaltar esse bom trabalho que vem sendo feito aí pelo técnico Paulo Pezzolano e que a gente conseguiu ver em campo esse trabalho ontem no Clássico Grenal. Aliás, pessoal, quero começar falando sobre isso porque algo foi utilizado no vestiário do Inter para motivar o grupo de jogadores e fazer com que o Inter entrasse mais competitivo. O Inter ganhou muitas divididas e quase todas as divididas do clássico de ontem. E isso tem uma explicação, pessoal, não só pelo trabalho do Pezzolano, pela característica de jogo do treinador que prega esse estilo mais agressivo na marcação, de intensidade, de agressividade dos jogadores. O Inter, aos 90 minutos da partida, estava marcando o Grêmio lá em cima. Saída de bola, isso foi feito durante quase toda a partida e tem que ser destacado aqui nesse vídeo. Mas um outro fator acabou ajudando, que foi o combustível dado pelo Grêmio, pela imprensa, que tratou o Internacional praticamente como um azarão no clássico dentro da sua casa. E é óbvio que isso foi utilizado como combustível. O Pezzolano deu uma letrinha, na entrevista coletiva, perguntei a ele justamente sobre o favoritismo. Ele disse que clássico é clássico e não tem favorito, e que precisa se respeitar o fator Inter e fator local do estádio Beira-Rio. Elogiou demais também a postura do torcedor, que classificou como 12º jogador neste Grenal do último domingo. Então, pessoal, os jogadores falaram sobre isso na zona mista, o Fabinho chegou a pincelar também sobre o assunto na sua fala. O Inter não entende que havia um favoritismo tão grande assim ao Grêmio, e quero fazer justiça aqui ao Bruno Gomes, que depois da partida contra o Inter de Santa Maria foi perguntado sobre favoritismo e respondeu: eu tenho que puxar para o Internacional, a gente vai jogar em casa, a gente tem o apoio do nosso torcedor e a gente vai fazer uma boa partida, e o Inter foi lá e fez. Então, essa história de favoritismo, claro que é muito do ambiente externo, mas isso acabou em algum momento contagiando o grupo de jogadores, o Pezzolano, o Abel Braga, o Fabinho Soldado, e isso ajudou, claro, de certa forma, o Inter a surpreender o seu rival nesta última noite de domingo. Entrando um pouco mais, pessoal, na questão tática, o Pezzolano ele chegou a pincelar algumas questões, mas eu quero destacar taticamente algumas importantes ações do time do Inter que, na minha opinião, fizeram com que o time vencesse o Clássico Grenal. Primeiro, eu já pincelei a marcação alta. O Inter a todo momento atrapalhou a saída de bola do Grêmio com o Arthur, com seus zagueiros, e isso gerou incômodo ao time gremista. O segundo ponto, pessoal, o Inter teve o meio de campo que competiu mais. Eu destaquei antes da partida, inclusive, nos meus espaços da Rádio Bandeirantes. O Grêmio teria um meio campo frágil de competição, com Arthur, Thiaguinho e Cristaldo. Ronaldo, Paulinho, Paula foram jogadores que dominaram o meio campo, e a gente pode ter aqui questionamentos à qualidade desses jogadores, muito mais ao Ronaldo, que foi bastante criticado na última temporada, embora tenha sido aplaudido pelo Beira-Rio depois da partida que fez, mas o Ronaldo é um jogador competitivo. A gente pode falar da qualidade técnica, da inteligência, da leitura de jogo do Ronaldo, que em alguns momentos acaba pecando, mas é um jogador que compete, inegavelmente, e isso a gente viu ontem no Clássico Grenal. Então, esses dois pontos que eu acho que fizeram com que o Inter tivesse uma superioridade muito grande ao longo
aí dos quase 90 minutos de partida e gerou incômodo no seu adversário. Tanto é, pessoal, que uma treta aconteceu após a partida e teve um desdobramento importante. Ali teve um empurra-empurra no gramado, João Bezerra acabou provocando o Eric Noriega e gerou uma confusão ali no final da partida. Acontece que no túnel que dá acesso ao gramado do Beira-Rio estava o presidente Alessandro Barcelos esperando os jogadores do Inter, comemorando, cumprimentando os jogadores que ingressavam no vestiário, e o Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, acabou se dirigindo ao presidente dizendo o seguinte: parabéns, presidente, comprou cedo a arbitragem nesse ano no Campeonato Gaúcho. O Inter se incomodou bastante com essa fala, inclusive gerou ali empurra-empurra entre seguranças do Grêmio, do Internacional. O Inter falou sobre isso na entrevista coletiva. O Fabinho Soldado citou o desrespeito com o presidente, com a figura do presidente do Inter dentro do estádio Beira-Rio. O Fabinho, inclusive, numa postura muito respeitosa, de um lorde quase, disse que dá aos seus jogadores o pedido de que respeitem o seu adversário, independente do resultado, independente da vitória, da derrota, e que isso não foi o que ele esperava de um jogador adversário. Então, essa fala do Marlon gerou uma treta, gerou algo institucional que pode aí ser um combustível também para os próximos clássicos. E vamos lá, né? Uma reclamação, uma ponderação sem razão alguma, né? O Grêmio não tem nenhuma razão para reclamar do Campeonato Gaúcho em termos de arbitragem, principalmente no Clássico Grenal. O Grêmio poderia ter tomado 6, 7 gols tranquilamente e o Inter ainda teve um pênalti sonegado a seu favor, na minha opinião, do Arthur em cima do Carboneiro. Então, nenhum fundamento aí na ponderação, na reclamação do Marlon, lateral esquerdo tricolor. E para fechar esse vídeo, pessoal, temos que falar sobre mercado. O Internacional recebeu uma proposta e pode liberar o goleiro Ivan nos próximos dias. O jogador está negociando com o Remo, time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Ivan vê com bons olhos ser titular em outro clube na elite do futebol brasileiro. Ele hoje está atrás do Rocher e atrás do Antony. Então, hoje ele seria o terceiro goleiro aí do Internacional. Então, o seu staff está conversando com o Remo para que essa negociação possa avançar. Tem um detalhe importante, pessoal, que o Remo, nas últimas horas, confirmou a saída do Marcos Braz, que é o executivo de futebol, ou era o executivo da equipe que estava tocando aí o planejamento da temporada. Vamos ver se essa saída terá ou não um impacto na negociação, mas pelo que eu soube, o negócio deve acontecer aí nos próximos dias e o Ivan pode deixar o Internacional. O detalhe também é que o Inter gostaria de uma compensação financeira, ou quem sabe algum jogador que o Remo possa envolver. Não sei se o Inter tem grande interesse aí em algum jogador da equipe do Remo, mas o Inter quer pelo menos algum valor para liberar o seu terceiro goleiro, a equipe do norte do país. Outros negócios, pessoal, que estão avançando, e o Fabinho Soldado falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, foi perguntado sobre Alejandro, sobre Derek Lacerda, não quis entrar em nomes, mas diz que as negociações estão acontecendo, que o Inter está esperando algumas definições para avançar em algumas negociações neste final, digamos, de janela, pensando no Campeonato Brasileiro, né? O campeonato começa já na quarta-feira para o Inter contra o Atlético Paranaense, mas a janela vai até o dia 3 de março. O Inter tenta acelerar na busca por reforços. E é importante, pessoal, que o Inter não se engane com esse clássico Grenal. Eu sei que é bom ganhar Grenal, é muito importante, mas o Inter ainda precisa entender que o ano vai ser difícil. Eu gostei demais da entrevista do Pesolano e do Fabinho, que colocaram justamente esse ponto. Olha, a gente ganhou, mas a gente sabe que vai ter dificuldade ao longo da temporada e o torcedor precisa estar ao nosso lado. Então, que o Inter não mude o seu planejamento, que siga no mercado buscando reforçar o elenco, porque precisa de mais de contratações. A gente sabe que não tem dinheiro, mas o Inter precisa fazer movimentos no mercado, tá certo? Deixe seu like nesse vídeo se você gostou, ativa o sininho das notificações, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu volto ainda hoje num próximo conteúdo.
Até mais!